Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Rocha Manaus. Para você, meu amigo internauta do YouTube, nossas redes sociais, sejam bem-vindos. Hoje eu vou conversar com um ex-jogador de futebol, atleta. O nome dele é Carlos Roberto dos Santos da Silva, mais conhecido como Roberto Dinamite. Esse cara jogou futebol na Alemanha, na Croácia e na Turquia. E quando parou de jogar futebol, criou um projeto social chamado Roberto Dinamite, uma explosão de solidariedade. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, boa tarde. Quero agradecer desde já pelo convite. Que seja um bate-papo aí bem descontraído e incentivador para aqueles que vão estar nos assistindo. Diz uma coisa, eu posso chamar você de Carlos Roberto Santos da Silva ou Roberto Dinamite? Por que Roberto Dinamite? Hoje eu prefiro que seja Roberto Dinamite, né? Na minha época de escola era Carlos, né? Então, Carlos, né? Roberto Dinamite é porque é uma homenagem do meu pai, né? Ao ex-presidente do Vasco, maior artilheiro do Campeonato Nacional, ex-jogador. Goleador do Vasco, né? Goleador do Vasco, então é uma homenagem do meu pai a ele, né? Meu pai era muito fã, né, do Roberto Dinamite, e é algo engraçado, assim, eu costumo dizer que a pessoa diz, tu é vascaíno? Eu falo, olha, eu sou o simpatizante, né? O louco é o meu pai, porque o meu nome é Carlos Roberto Santos da Silva. O do Roberto Dinamite é Carlos Roberto de Oliveira. Se eu não me engano, ele é do dia 12 ou é do dia 13 de abril, né? E eu sou do dia 4. Então, o meu pai diz que ele programou tudo isso e que, para a felicidade dele, eu me tornei um atleta profissional também. E aí ele se diz que é um homem muito realizado por essas etapas aí. Eu tô vendo que você jogou na Alemanha, Croácia, Turquia, mas você começou a jogar futebol aqui no Amazonas. Eu sou amazonense, né? Eu tive nas categorias de base de São Raimundo, eu saí muito novo de Manaus, né? Eu costumo dizer que dos meus 13 anos, que foi quando eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ser um jogador de futebol, né? Mas tenho foto com 4 anos de idade, porque meu pai era um apaixonado, né? Pelo futebol, então geralmente o pai pega o filho e veste ele, né? Vai pro estádio e tal, mas com 13 anos eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E eu costumo falar que dos meus 13 anos até 18 foi uma faculdade, né? Eu saí bem jovem, eu fui para as categorias de base do Grêmio, depois fui pro São Paulo, Cruzeiro. Aí eu entrei naquela fase do adolescente rebelde, né? Eu achava que eu era craque. Eu com 17 anos já queria estar no profissional e fui querer queimar algumas etapas, né? Acabei voltando para Manaus e não queria mais jogar futebol. E aí o meu pai, rapaz, vai treinar, não desiste desse sonho. E aí foi quando eu fui para o time profissional do São Raimundo, foi quando eu me profissionalizei. Disputei uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro, naquela época o São Raimundo era da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, como é o Amazonas agora, né? Teve esse acesso. E aí um grupo de empresários me viu num jogo entre São Raimundo e Santa Cruz. E aí eu não sei se você lembra, na época o grande nome do Santa Cruz era o Carlinhos Bala. Sim, o Carlos Bala. Aí esse grupo de empresários, eles tinham ido ver o Carlinhos Bala, né? Lá em Recife, né? O jogo contra o Santa Cruz. E aí eu tava no banco de reserva, né? Era um jovem. E aí eu lembro que o nosso atacante se machucou e aí eu entrei no jogo como meio campo, né? E aí o São Raimundo ganhou de 2-1, um gol meu, um passe. Aí, rapaz, quantos anos tem esse número 18 do São Raimundo? Rapaz, ele tem 18 anos. Aí o cara falou, rapaz, então fica Carlinhos Bala e nós vamos levar ele. E aí foi quando eu fui para a Europa, né? Fiquei 11 anos no futebol europeu, né? Fui pro Dinamo Zagreb da Croácia. Depois fui vendido para a Alemanha, para o Stuttgart, né? E depois tive uma passagem pela Turquia, pelo Trabzon. Retornei à Croácia. E aí eu falei, olha, agora eu vou voltar para Manaus. Vou encerrar minha carreira em Manaus e quero encerrar minha carreira no São Raimundo. E aí quando eu voltei, ainda joguei pelo Nacional e o Fart, né? Tive a oportunidade de jogar pelo Fart e tirar o Fart da fila depois de 45 anos, né? Que não vinha título. Aí o Fart foi campeão. Aí fui pro Nacional, também tive a oportunidade de jogar pelo Nacional no Centenário. E pela primeira vez um clube amazonense chegou nas quartas de finais, né, de Copa do Brasil. Eu tive aquela oportunidade também. E aí eu falei, agora eu vou jogar no São Raimundo porque eu quero encerrar minha carreira. E aí quando eu voltei ao São Raimundo, o São Raimundo estava na segunda divisão do campeonato amazonense. Mas eu tinha essa gratidão, né?
assim, pelo clube que me deu essa oportunidade de me tornar profissional, de eu me projetar ao futebol. Então eu queria voltar ao São Raimundo e falar assim, ó, obrigado por tudo, valeu, quem sabe num futuro bem próximo eu posso fazer algo maior. Mas eu tô aqui, né, fui literalmente de graça, fui por um amor mesmo, por uma gratidão. Você ganhou dinheiro com futebol? Muito, muito. Eu costumo dizer assim, o dinheiro é só uma etapa, né, da nossa fase, assim. Mas você aproveitou esse dinheiro? Eu aproveitei. Eu ajudei as pessoas que de fato um dia estenderam a mão para mim, né. Quem são essas pessoas? Seus pais, seus irmãos? Meus familiares eu deixo de lado, né, porque eu acho que eu fui de uma base familiar muito boa. Meu pai é um semi-analfabeto, mas de um cara de uma inteligência de vida muito grande, né, do homem correto, eu costumo falar, que não precisa assinar nenhum contrato, né, é do sim, do não, mas eu falo assim daquelas pessoas. Eu tenho uma história com meu pai, assim, no dia que eu não quero mais jogar futebol, eu não aguento mais isso, eu já estou sofrendo demais, eu vim de uma família muito pobre, né, e quando eu falo pobre, é que muitas vezes você não tem o que se alimentar, né? Sim. E aí, quando eu acordei no outro dia, tava chorando meu pai, minha mãe, minha irmã. E aí, acordo 9 horas da manhã. 3 pessoas chorando na mesa, morreu alguém, né? E aí, o que foi, meu pai? Meu filho, eu quero que você entenda que ontem você disse pra gente que você não quer mais jogar futebol. Mas eu quero que você entenda que a tua família, ela não tinha sonho. Que o sonho da tua família é o teu sonho. Então, ontem você falou que não ia mais jogar, então se você desistir hoje, pô, você tá matando o teu sonho, automaticamente o sonho da tua família, cara. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 17 para 18 anos. Tinha 18 anos. Aí você acendeu a luz de vou jogar de novo. Aí eu fiquei assim, ele falou, cara, não faça isso não, meu filho. Eu nunca lhe pedi nada na vida, eu nunca pedi para você pagar o nosso aluguel. Nesse momento que você encontrou sua mãe, seu pai e sua irmã chorando, 9 horas da manhã, você com 17 anos, te passou pela cabeça que naquele momento eles também precisavam do futebol financeiramente? Eu creio que sim. Assim, apesar que meu pai nunca me pediu nada, né? O meu pai, eu acho que até hoje ele nem sabe quanto que eu ganhei na vida. Mas eu nunca deixei de olhar para minha família. E aí meu pai diz, ó, eu quero que você entenda que hoje eu tenho R$3 no meu bolso e se eu der os R$3 para você treinar, a gente não tem o que comer em casa. Mas faz o seguinte, pega os R$3 e vai manter o nosso sonho vivo, que a alimentação eu vou dar um jeito aí, comprar fiado. Então, assim, foi o maior combustível que eu possa ter ganho de fato para seguir, né? Aí foi quando eu fui para os Atletas de Cristo também. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Raimundo Lúcio, né? Que era na época, ele era o coordenador dos Atletas de Cristo aqui em Manaus. A cada 15 dias ele me dava uma cesta básica. Então são pessoas desse tipo assim que eu tenho uma gratidão muito grande. Raimundo Lúcio, Ladislon Dirane, tem vários. Eu tenho muitas histórias bem legais assim, de pessoas que falaram, cara, eu tô aqui, olha pra mim, cara, eu tô aqui. E eu não tô falando que é a situação financeira, eu não tô falando disso. Eu tô falando de pessoa que olha pra você e fala, cara, ei, para com isso, pô, vai lá. Você quer um abraço? Eu tô aqui pra te dar um abraço. Você quer uma palavra amiga? Pô, eu tô aqui, eu era um jovem, né, pô. Eu me lembro quando uma vez eu fui fazer um DVD, né, na época de melhores momentos, né, olha, aquele Roberto Dinamite é bom. Pô, mas tem alguma imagem dele? Não tem imagem dele. Pô, mas consegue aí uma fita cassete dele, de alguns jogos de juniores, manda pra cá. Aí quem conseguiu, Nailson Castro, na época ele era repórter da Rede Amazônica, né? Eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Pô, mas a gente precisa de algumas fotos. Não, liga pro Rui Fotos, na época o Rui era que fazia toda a cobertura do São Raimundo. Então essas coisas as pessoas me deram, né? E eu lembro muito bem que, Rui, eu quero fazer um DVD, cara. Aonde eu posso fazer um DVD? Não, pô, vai lá na Alvorada. A dona Darlene faz. Pô, dona Darlene, ela vai fazer esse DVD, vai tirar teus melhores momentos. Tá bom. Eu morava na Redenção, me deu o endereço e aquele ditado, quem tem boca vai a Roma. E eu andava da Redenção ao Alvorada. Encontrei a casa da dona Darlene. E eu acho que para ela fazer esse DVD, eu fiquei lá quase 3 semanas. Quando eu cheguei lá, ela não fazia DVD de jogador.
ela filmava casamentos, aniversário de 1 ano, de 15 anos, então Mas de futebol, nada. nada. Aí eu falei, não, mas aqui, ó, já tem no minuto 15 tem um lance bem legal meu, ó, no minuto 18 tem... E aí ela foi cortando esses lances. E nessa 2 semanas, 3 semanas, eu fui contando algumas histórias e a gente ia conversando, e quando ficou pronto, aí eu disse para ela, quanto que é? Aí ela disse, olha, por todas essas histórias que você já falou para mim aqui, eu tenho certeza que você não tem nem R$1 no bolso. Mas a sua história é de um campeão. Pegue o DVD que você vai vencer na vida. E quando você vencer na vida, você volta aqui pra gente tomar café. E você voltou? A gente toma café até hoje. Opa. Então, tipo assim, ela é minha amiga pessoal, né? E uma das pessoas que eu tenho uma gratidão muito grande na vida. Tá incluída naquelas pessoas que você ajudou lá Tá, atrás. uma das. Muito bem. Bom, já vou partir para a pergunta sobre o teu projeto, né? Mas você viajou para a Alemanha, Croácia e Turquia. Sim. Como é que é o tratamento dos brasileiros nesses países, mesmo jogando futebol? Olha, assim, eu nunca tive nenhum problema, né? Graças a Deus, assim, joguei em clubes de expressão, né? Clubes grandes dos seus países, mas nunca tive problema. Eu sempre fui muito bem tratado. Sou muito grato culturalmente, aprendi demais, né? Com a cultura europeia, com conduta do bom dia, boa tarde, tudo bem. Eu me lembro para essas situações, né? De conduta de pessoas. Eu cheguei na época do inverno, Sim. né? E tudo era festa, né? Eu saí daqui, como eu falo, eu pegava o 123 e cheguei lá, vi um centro de treinamento que tinha 6 campos, um tapete, uma bolha, porque nevava muito, a gente tinha que treinar dentro da bolha. Algo que eu nunca tinha visto. Então, para eu me adaptar a toda essa estrutura, eu acho que eu passei 1 ano e meio. E dentro dessa estrutura, chegou o verão. E quando chegou o verão, eu coloquei uma sandália havaiana, uma bermuda, uma camiseta regata e fui pro treino. Quando eu chego no treino, o diretor fala, Carlos, vem aqui. Tu conhece shopping center? Eu falei, claro. Ele falou, não, você não conhece shopping center, não. Quero colocar uma coisa na sua cabeça, isso daqui é seu trabalho. Isso daqui não é o seu lazer. Você tá vestido aí, ó, parece que você vai pro Carnaval, Copacabana, Rio de Janeiro, você não tá. Então, tipo assim, essas pequenas coisas de fato... A cultura diferenciada, A cultura né? é diferente, aquilo ali era meu trabalho. E aí eu fui me adaptando a tudo isso, né? Conduta de um atleta, eu costumo falar que eu passei entre todas as fases. Eu fui uma criança que eu sonhei ser jogador de futebol, depois eu fui um jogador de futebol, depois eu fui um atleta, depois eu fui um atleta profissional e me tornei um atleta de alto rendimento, onde eles cuidavam até do meu sono e da minha urina, né? Então eu vivi do meu corpo durante 19 anos da minha vida de forma profissional, né? De alto rendimento eu fui 11 anos de um atleta de alto rendimento, da minha alimentação, do meu sono, da minha urina, da minha conduta. Então, assim, eu aprendi muito. Eu só tenho que agradecer por tudo, por todos os aprendizados. Esse pacote você leva para a vida, né? Levo para a vida, sem dúvida. Agora vamos lá, você tem um instituto chamado Solidariedade, né? E uma explosão de solidariedade que você montou juntamente com seu pai. Por quê? Eu cresci na minha casa de uma família muito humilde. Hoje, quando tem festa da família, é até engraçado que o meu pai diz assim, os meus primos, né? Olha, daqui a pouco vai começar aí as histórias da turma que vivia na miséria, né? Que no caso era meu pai. Então eu ouvi muito meu pai falar assim, olha, quando eu queria um carrinho, eu pegava uma pincha, ia no asfalto, ficava lá raspando, ela virava uma roda. Olha, lá na Manaus Moderna, a gente passou muito tempo sem comer, e aí às vezes a gente pegava a faca, pegava a batata, cortava metade, que estava estragada a gente jogava fora, o resto a gente cozinhava em casa. Olha, a mamãe era cozinheira, e aí às vezes ela chegava com bife nos seios. E todas essas histórias, assim, muito humilde, né? Muito precária, né? Então eu fui crescendo com isso. Falei, não, cara, no dia que eu tiver uma condições, assim, eu vou retribuir para a humanidade de alguma forma, né? Então, nós temos hoje um projeto social, que nós começamos com 6 crianças, e hoje nós cuidamos de 80
mais os familiares. Só que o meu desejo sempre foi expandir para toda Manaus. E eu nunca consegui, então eu fico lá na Zona Sul. Como eu não consegui estruturar em toda Manaus, eu comecei a fazer várias ações. E nessas ações eu comecei a dar nomes para essas ações. Um exemplo. Antes de começar, nós estávamos conversando aqui. Sim, batendo um papo. E a gente falou assim, olha, você só vai entender a realidade do próximo muitas das vezes quando você passa pela mesma situação, né? Um dia eu tô caminhando no centro, isso é uma das ações que eu faço, tá? E eu tô parado no centro, e aí uma mulher me toca e eu me assustei assim, eu olhei pro lado, ela, me desculpe, mas eu tô nos meus dias menstruais e você tem R$10, R$5 para comprar um absorvente e tal, isso e aquilo. Então, dei R$5 para ela. Ela foi embora. Eu fui para casa, fui pensando nisso. Nessa brincadeira, eu criei uma ação chamada Absorvendo Afetos. Eu realizo essa ação há 5 anos através do meu projeto social. Pela experiência que eu tive na rua. Sim. E aí foi quando eu fui descobrir que elas usam pano, que elas usam papelão, que elas usam lenço e que elas usam também miolo de pão. Se a sua esposa, no ciclo menstrual dela, que você tem uma estrutura para dar para ela, ela já sofre, você imagina uma mulher em situação de rua. Vulnerabilidade. Né? Vulnerabilidade. Né? Então isso mexeu muito comigo na época. Pô, esse cara... Mas tudo é o olhar humano. Faço isso há 5 anos. No Dia Internacional da Mulher eu estou no centro. Mas não é só você pegar o absorvente. É como você entrega ele. Aí a gente embala, coloca como se fosse um presente. E assim, é um sucesso, é fantástico. Agora, dia 23, eu tenho uma festa de Natal. Que eu realizo lá na Zona Sul. Eu comecei dando picolé na rua com o meu pai. Porque meu pai falou que ele gostava de muito picolé. Aí eu falei, então a gente vai começar dando picolé. Aí do picolé foi pro picolé o milímetros. Aí picolé, milímetros, uma tenda, uma caixa de som, uma bicicleta. Hoje nós temos um mega evento que toda a Zona Sul participa, né? E que a gente procura entregar tudo aquilo que um dia a gente teve, que nós não tivemos na nossa infância, né? Então é algo muito humano. Ah, e o teu projeto? Ele não tem CNPJ. O CNPJ lá é do coração, entendeu? Não, porque eu entendo tudo isso. Que as pessoas às vezes me cobram isso. É uma falha minha? Pode ser e não ter ele registrado. Mas independente se nós temos ele registrado ou não, nós executamos a ação. Eu acho que o fim... Você tem parceiros para esse projeto? É assim, tenho amigos, né? Que já nos conhecem há muito tempo. Agora, parceiro de marcas, não, eu não tenho. Mas tenho vários amigos que colaboram. Eu faço rifas, passo o ano. Eu tenho um grupo de pessoas que caminham comigo. A gente faz um levantamento do que é a ação, valor X, e dentro disso a gente vai se estruturando, mas no final eu tenho uma coisa comigo, quando é feito com o coração, no final sempre dá certo. Né? Agora, o teu sonho para o esporte em Manaus? Pô, eu tenho... Assim, eu sempre quis ajudar os menos favorecidos, principalmente as crianças, né? Você, quando é o adulto, você se vira, né? Mas a criança, pelas experiências que eu já tive na minha vida, até comigo mesmo, e depois que eu voltei para Manaus, eu comecei a palestrar, né? Às vezes eu vou lá em certos projetos, que a criança ela tem 7 anos de idade, e são milhares. E aí eu falo assim, olha, boa noite, boa noite. Aí, olha, eu me chamo Roberto Dinamite, aí elas olham bem assim para mim. Porque elas não sabem quem eu sou. Porque nós somos de gerações diferentes. Olá, boa noite, eu sou Roberto Dinamite, eu sou o único amazonense a disputar 3 Champions Leagues, 2 Copas do... Tio, o senhor jogou contra o Messi? Automaticamente já está no sonho dela. Aí eu tenho 2 poderes, né? O bem e o mal. Eu posso ir lá trazer ela, olha, para eu jogar com o Messi, eu tive que usar droga. Olha, para eu jogar com o Messi, eu tive que desrespeitar o meu pai. Mas não, eu escolhi o bem. Olha, para eu jogar com o Messi, eu tive que dormir cedo. Eu tive que respeitar meu pai. Eu tive que ir para a escola. Eu tive que me alimentar bem. Eu tive que olhar para meu pai bem, pai, eu te amo. Então foi por isso que eu joguei com o Messi.
E eu já vi relatos e relatos de crianças, daqui a pouco a mãe, olha, depois que você deu a palestra para o meu filho. Então eu tenho um desejo muito grande de continuar fazendo tudo isso que eu faço. Hoje, eu consigo centralizar em um certo ponto da cidade, né? Mas o meu desejo mesmo é ampliar tudo isso, de cuidar das crianças, de cuidar dos jovens, de dar uma oportunidade. E o esporte é uma das ferramentas. Você acha que tem muito Roberto Dinamite nas comunidades? Não tenho nem dúvida disso. Tudo é uma questão de oportunidade, é você oportunizar, né? É você se aproximar, né? E lapidar e forjar um futuro cidadão para uma sociedade melhor. Bom, como é que a criança, o jovem, faz para participar do teu projeto? O projeto em si, ele acontece lá na Zona Sul, todas as quinta-feiras, né, e finais de semana, aos domingos. Precisa estar na escola, precisa chegar com o responsável, a gente precisa fazer esse levantamento, né? Aí a gente tem lá toda uma equipe técnica, meu pai, alguns amigos meus que fazem parte. E aí, de fato, a gente começa a conhecer a família. Porque, às vezes, o meu projeto social, ele é simplesmente um refúgio do que ele vive dentro da casa dele. Entende? Entendi. Então, é importante a gente conhecer a família. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu comecei a palestrar em 2 projetos, não foi nem no meu, eu saí para palestrar e comecei a olhar para a criança. Palestra e ela aqui, vidrada na gente, né? E eu falando. E eu percebi que ela tinha várias marcas no corpo, parecia de catapora. Sabe assim, vários pontos, parecia feridas, pequenas feridas, né? E acabou aquilo tudo e tal, e eu fui lá com o responsável, eu falei, olha, eu não sei se você já viu, aquela criança está cheia de pinta e tal. O responsável, você sabe o que é, Dinamite? É que o pai é viciado, a mãe é viciada, a irmã mais velha é viciada. Então, quando a criança começa a chorar dentro da casa, eles seguram a criança e queimam com a bagana da maconha. Meu Deus. Isso automaticamente, para o ser humano, eu falo num todo para mim, você quer destruir aquilo. Destruir. Essa é a palavra. Você quer ir lá, falei, olha, isso daqui é caso de polícia, isso daqui é caso de conceito tutelar. E você, muitas das vezes, você quer ter a vingança com as próprias mãos. Só que eu tenho uma coisa comigo, eu respeito, mas é minha opinião particular. Tá eu e você numa mesa do bar, eu dou um gole de cerveja e falo assim, eu quero usar droga. Isso para mim é palhaçada. Quando tá eu e você diariamente, olha pro lado, aí você olha e eu roubo aquilo ali para vender e consumo droga todo dia, eu sou dependente químico, eu sou doente, eu preciso de tratamento. É uma coisa totalmente diferente da outra. Não, eu só gosto de usar droga quando eu bebo. Ou quando eu olho para uma TV, eu tenho essa vontade. Isso daí para mim é palhaçada. Mas você consumir diariamente aquilo ali como necessidade, você é um dependente químico. Então você precisa de um tratamento. Liguei para alguns amigos, fomos até a casa, com conselho tutelar, com psicólogo. Hoje, o menino é um rapaz, a mãe trabalha, o pai trabalha e a irmã trabalha. Resumo, eles se tornaram uma família. Então eu falo assim, para você entender a necessidade do próximo, você precisa olhar para ele com um olhar humano. Caso contrário, você vai discriminar, você vai julgar, você vai querer vingança com a mão, com as próprias mãos, uma série de coisas. Então, a gente entendeu que eles precisavam de tratamento. É por isso que eu falo, às vezes a criança está lá no projeto porque é um refúgio para ela. Às vezes a gente dá lanche lá no projeto e triplica o número de crianças, porque lá na casa dela ela não tem. Então ela procura um refúgio onde tem a alimentação. Então é muito complexo, né? Nós não vamos mudar todo o planeta, né? Mas dentro daquilo que está ao nosso alcance, esse é o meu grande desejo, né? Cuidar de fato das crianças, que é o nosso futuro, dos jovens, oportunizar, porque se a gente não der oportunidade, o crime dá. E hoje o crime não é mais chamado de crime, ele é chamado de crime organizado. Né? É organização, né? Então, eu tenho todo esse desejo, né? Rede social do Roberto Dinamite. Eu uso muito meu Instagram, né? Meu Dinamite 18, né? Dinamite 18? Dinamite 18. 18 porque
Quando eu joguei no São Raimundo, eu né? era número 18, e aí quando eu fui para fora do país também, foi o maior número de destaque que eu tive foi com o número 18. Então eu gosto muito do número 18. Então é Dinamite 18 por causa dessas. Talvez possa ser apenas uma superstição, né? Mas que boa superstição, né? É mais ou menos assim. Roberto, me fala como foi essa tua passagem pela política, essa tua entrada pela política. Assim, eu nunca imaginei. Eu sou um cara muito organizado na minha vida e faço vários planejamentos para tudo que você possa imaginar. Tudo. Se você veio me movimentar para alguma coisa é porque eu já planejei. A única coisa que eu não planejei na minha vida foi estar no mundo político. Eu brinco hoje com as pessoas e falo assim, eu não sei o que Deus tem guardado para mim no mundo político. Porque foi algo que eu nunca quis, porque muitas das vezes quando você acaba associando a tua imagem à política, as pessoas acham que você vai roubar, que você vai lesar, que você vai enganar as pessoas, uma série de coisas. Então a nossa política ela está muito desgastada. Eu quero deixar isso muito bem claro. Então eu sempre evitei associar a minha imagem a qualquer comentário que pudesse ser negativo. E algum grupo de amigos meus vieram conversar comigo. E aí eu neguei essa ideia deles assim, uns 4 meses. Só que aí eu comecei a sentir sinais. Eu tenho essas coisas comigo, né? Intuições, conversar com pessoas, e as pessoas, não, você tem que ir, aquela empolgação das pessoas, né? Você é um cara do bem, você tem que ir, você é um cara bem visto, você é isso, aquilo. Resumo da história, eu entrei no mundo político, 2020. Partido? PTC. O meu número era 36123. Eu era um desconhecido na política, ninguém sabia quem eu era. As pessoas duvidavam da minha estratégia, as pessoas duvidavam das pessoas que caminhavam comigo, porque não eram pessoas que eram ligadas à política, como lideranças comunitárias, eu não tinha esse tipo de estrutura. E quando abriu as urnas, eu fui a grande surpresa, né? Porque a gente teve um número expressivo de votos, mais de 2.000 votos, né? E pela primeira vez, numa pessoa que trabalhou, eu acho que 11 meses, e teve essa expressão de votos, sem estrutura, sem nada, porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria caminhar dessa forma, né? Hoje, as pessoas que caminharam comigo em 2020, elas permanecem. O grupo que caminhou comigo em 2020, eles permanecem comigo até hoje, e hoje a gente ampliou uma série de coisas, né? E aí, quando o Davi venceu, o Davi Almeida, nosso prefeito, ele me convidou para fazer parte da gestão na Secretaria de Esporte, né? Nós já estamos lá, estamos indo para o 3º ano, vamos entrar no 4º, né? Trabalhando para o nosso prefeito Davi Almeida. E foi criado um programa chamado Esporte na Comunidade. O engraçado é que ninguém queria o esporte na comunidade. Por quê? Porque o esporte na comunidade ele cuida das concessões, do termo de uso, dos complexos esportivos, e muitas das vezes o líder comunitário vai lá e faz aquela confusão, porque fulano está no meu campo, isso, e todo mundo fugia disso. Só que também o esporte na comunidade, ele entregava kits esportivos para projetos sociais de baixa renda. E aí nós recebemos uma missão. Olha, a tua meta aqui é beneficiar 100 projetos em 10 meses. E aí tu faz do teu jeito. Pô, legal. Em 10 meses, nós beneficiamos 251 projetos sociais. Nós chegamos no alcance de 26.000 jovens beneficiados com kit. Só que isso daí, na visão da população, é assistencialismo. O que a gente fez? Entrega, capacitação, competição, entrega na zona rural e ribeirinha. Por que talvez isso deu certo? Porque talvez eu passei por isso. Eu fui lá com o seu João, no núcleo 17, etapa de 28, ramal 30. E eu chegar lá, eu ver o seu João com 150 crianças e uma bola velha. Eu não preciso nem ser político para fazer isso. Para fazer isso, entende? Eu nem preciso disso. Basta você ir lá e falar, cara, pega essa bola aí, pega 2, pega 3. Eu atendi todo mundo do esporte na comunidade. Ah, não, porque eu tenho a minha base política, oposição ao meu prefeito, ao nosso prefeito. Eu não vou dar 2 bolas para você. Pô, eu não tô te machucando.
estou machucando as tuas 150 crianças que estão precisando da bola. Talvez quando chegar a eleição ano passado, essas 2 bolas nem existam mais. Cara, vai lá. Quando entrar o ano político, de fato, a gente escolhe o nosso lado. Ah, não, aqui eu estou para atender o programa. Então, eu atendi vereadores, eu atendi base de deputados, eu atendi oposição, nós atendemos as nossas bases da prefeitura. É por isso que eu falo, é o olhar humano. O menos culpado são as crianças, são os jovens, os adolescentes. Se a prefeitura de Manaus não distribuir os kits da forma que tem que ser distribuído, o tráfico, o crime organizado distribui. E esse não é o nosso papel. O nosso papel, de fato, é fazer as coisas acontecerem. E graças a Deus, o esporte na comunidade, a Fundação Manaus Esporte, foi premiada 2 vezes, né, em Curitiba e em São Paulo, no encontro de todos os secretários. Aí o nosso diretor-presidente, Aurilex, foi nos representar com a Prefeitura de Manaus há 2 semanas atrás, devido ao programa Esporte na Comunidade e o programa Manaus Olímpica, fez com que a ACES é da Europa, esteve em Manaus. Esportivo, né? Não. Ah, tá. É um instituto europeu, chancelado pela Unesco, que faz visitações em várias capitais do mundo, né? E aí Manaus se tornou a cidade sul-americana do esporte, né? Só que isso entra uma série de requisitos, né? E a gente está muito feliz por isso, né? Saber que ano que vem o nosso orçamento vai dobrar. Com isso a gente vai poder fazer algo maior pela comunidade, pela população, pelo esporte. Nós vamos poder potencializar, né? Então isso daí deixa a gente assim muito feliz e realizado na frente do esporte. O que vai ser o nosso futuro, eu não sei. Mas eu sei que a gente está traçando um caminho limpo, leal, né? Que eu acho que isso é o mais importante para a nossa sociedade. Gente, o papo foi muito bom. Esse é o Roberto Dinamite. Obrigado aqui pela lição de vida que você deu para todos nós aqui. Não, imagina, eu que agradeço pelo convite. Conta sempre conosco, independente de qualquer situação. Vou fazer uma pergunta aqui. Roberto Dinamite, teu pai vascaíno. Vascaíno. Meu pai também era vascaíno. E o Roberto Dinamite, torce para quem? É como eu falei, eu sou simpatizante pelo Vasco, né? E o meu pai é o maluco, né? Tem uma história muito bacana aqui pra gente encerrar, se você permitir. Claro. Tudo acontece no tempo de Deus. Isso é uma história muito bacana. Quando eu estive fora do país, eu tive todas as ferramentas financeiras e argumentos com grandes empresários, intermediários, para que o meu pai pudesse conhecer o Roberto Dinamite. Eu nunca consegui. Nunca consegui. Eu vou pagar o cachê dele, eu pago a passagem do meu pai, quanto é que eu trago ele aqui. Nunca consegui isso na minha vida. Quando eu retornei para Manaus, nós enfrentamos o Vasco nas quartas de finais, e aí teve um encontro. Só que o meu pai não sabia que ele ia conhecer o Roberto Dinamite. Ele achou que ele ia conhecer São Januário. E aí a Rede Globo, na época, mandou toda a estrutura, a passagem, e aí viajou para o Rio de Janeiro. Quando chegou na frente de São Januário, só do meu pai ver o estádio do Vasco, ele já começou a passar mal. Já teve que tomar calmante. Aí, rapaz, senta aqui, para com isso e tal. Ele não imaginava que ele ia conhecer o Roberto Dinamite. Nunca na vida. E aí teve toda uma matéria nacional para que isso pudesse acontecer. E aí quando acabou tudo, a entrevista, meu pai viu o Roberto Dinamite, parecia assim que ele ia tocar num copo de cristal. Eu me lembro muito bem que o cara perguntou: seu Osival, se o senhor encontrasse o Dinamite aqui por São Januário, qual seria a sua reação? Aí ele falou: rapaz, eu acho que eu ia abraçar um irmão que eu não via há 40 anos. Eu acho que esse é o sentimento. O sentimento dele era esse. Se eu encontrasse o Roberto Dinamite aqui. Mas eu sei que eu não vou encontrar, mas eu já estou muito feliz, né? Aí o Roberto Dinamite toca no ombro dele assim: seu Osival. Aí, é o homem, é o cara. Aí levantou da cadeira assim. Eu vivi isso por anos, né? O torcedor me admirar, né? Então eu acabei entendendo lá do meu pai quando ele viu o Dinamite, né? Porque a gente diretamente trabalha com emoção. Eu trabalho com a sua emoção. Sim. A emoção boa, né? Quando eu faço o gol, mas também quando eu erro, você tem outro tipo de emoção, né? Você xinga, você fica brabo e uma série de coisas. Isso é a emoção do torcedor de qualquer ser humano. Quando acabou a matéria, o meu pai disse assim, ó. Eu disse pro meu pai: olha, nós vamos para Copacabana, vamos almoçar lá que eu quero que o senhor veja o mar. Ele olhou para mim e falou: você é um otário.
Aí eu, rapaz, tu é um otário, meu filho, o homem que vem no Rio de Janeiro e não for no Cristo Redentor, ele não veio no Rio, eu quero ir no Cristo Redentor. Tava certo ele, né? E beleza, subimos pro Cristo Redentor, eu também nunca tinha ido. E assim, uma visão fantástica, né? Aí e você vê o Rio, né? Aí, de fato, aí ele parou na frente do Cristo, essa imagem, essa cena do meu pai assim, parou na frente do Cristo, eu parei do lado dele, aí ele olhou assim e falou, meu filho, Deus é muito perfeito, né? Deu poder para o homem construir nessa altura, com essa visão, a semelhança do filho dele. Deus é perfeito. Eu quero falar uma coisa para você, meu filho. Eu tinha 4 sonhos na minha vida. O primeiro é que eu queria construir uma família. Eu queria ter uma família, pô. E eu construí uma família. Sua mãe, sua irmã e você. Eu sou um pai de família. O meu segundo sonho era que a tua irmã pudesse sair casada de dentro da minha casa. Eu queria ver a tua irmã dentro da igreja, casada, né, construindo a sua família. Eu fiz isso, eu consegui fazer isso. A terceira era que você se tornasse um jogador de futebol profissional. Não me importava o time. Eu queria que você fosse um jogador de futebol profissional. E você hoje é um jogador de futebol profissional. E a quarta, antes de eu morrer, eu queria conhecer o Roberto Dinamite. E ele concluiu, né? E hoje eu conheci o Roberto Dinamite. Se eu morrer aqui agora, você vai voltar para Manaus e vai dizer para sua mãe que eu morri o homem mais feliz do mundo. Aí começou a chorar lá. Então, rapaz, não, agora é o meu momento, eu quero que você se afaste, que aí eu vou agradecer. Aí ele se ajoelhou na frente do Cristo Redentor, agradeceu, acho que pela vida dele, por todos os sonhos realizados, né? Então, assim, aí o dinheiro não é tudo. O dinheiro é só um detalhe uma ferramenta, né? Do nosso trabalho. Mas não é tudo. É. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje com o Roberto Dinamite. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Deus Tamo abençoe. Junto. Deus abençoe a todos nós. Até breve. Tem mais por aí, segura. Valeu.